Bom, li todos aqui, então já vou trazer aqui o Eugênio Aragão, dar boas-vindas aqui ao Aragão, bem-vindo aqui ao Bom Dia 247, prazer ouvi-lo. Estamos aqui, eu, Leonardo Atucho, Marcelo Auler, Alex Sonic, Paulo Moreira Leite. Vamos te perguntar, então, antes de entrar nos teus temas, como é que você está vendo essa guerra do presidente Lula contra o presidente do Banco Central? Bem-vindo mais uma vez, Eugênio. Obrigado, Leonardo. Obrigado aí, todo mundo aí. Olha só, na verdade, essa era uma bomba relógio que já estava armada, tá? Porque o Congresso Nacional aprovou essa emenda constitucional aí, criou a independência criou a independência do Banco Central, sabendo que isso era um problema enorme num país em que a política monetária é parte essencial, né, de um projeto de desenvolvimento. E o Supremo Tribunal Federal meio que passou o caminhão por cima, né, porque houve uma ação direta de inconstitucionalidade, né, e ali, por razões formais, o Supremo não entrou no mérito da questão. Então, por razões formais, resolveu dizer, não, na verdade, o procedimento adotado pelo Congresso foi certo, o processo legislativo foi certo, logo não há nada que fazer. E não entrou no mérito da proposta em si, que, na verdade, vamos dizer, tirava do Executivo, do Presidente da República, um dos seus principais instrumentos de governança, que é a política monetária, né? E isso daí é algo que vai ter que voltar para o Supremo Tribunal Federal, tá? No outro dia estava conversando sobre isso com o Paulo Calmon, né? O desembargador Paulo Calmon, que é um companheiro muito querido. O Paulo Calmon estava dizendo assim, olha, eu acho que é o caso, inclusive, de intentar uma nova ADI, pedir que seja distribuído ao mesmo relator, que é o ministro Lewandowski, né? E pedir uma liminar para afastar o Campos Neto do Supremo, com uma nova ADI agora dizendo, olha, naquela lá deixaram de examinar o mérito da questão, que são, vamos dizer, a compatibilidade constitucional da independência do Banco Central em si, dentro do nosso sistema. E aí caberá ao Supremo Tribunal Federal voltar a examinar essa questão, mas agora dentro do aspecto material e não apenas formal. Muito bem. Então, tem aí possibilidades no campo jurídico também nessa questão. Mas, Eugênio, a gente tem vários temas, né? Tem a questão do terrorismo, Marcos Duval, enfim. O caso Ibanez. Vou passar para o Marcelo começar, na sequência o Alex e o Paulo, para a gente te entrevistando. Diga, Marcelo. Eu não sei qual é a preferência do Eugênio com essa pauta enorme que a gente tem para conversar com ele. São muitas coisas. Mas a gente combinou de falar sobre a punição à extrema-direita, Marcelo. Vamos, tá. Ele tem, por exemplo, uma tese que eu acho muito interessante, porque eu já acompanhei isso nos anos 70, que é a questão desses 1.400 presos do acampamento estarem todos juntos em 2 presídios, as mulheres no Colmeia e os homens na Papuda. E o Eugênio acha que isso só serve para aumentar ainda mais o risco, que deveriam espalhar esses presos. É isso a sua tese, Eugênio? É isso mesmo. Eu não sei se esse é o assunto. Não tem sistema carcerário que aguenta, de uma vez só, essa carga de presos, tá? Em país nenhum do mundo, né? Nem numa prisão 5 estrelas da Noruega, né? Você vai ter condições de aguentar uma carga dessa de uma vez. Hoje me parece, sobram uns 700 ou 800 que estão presos. Mas é insuportável para o sistema que já está sobrecarregado. E olha que Brasília, comparado com outros estados, ainda tem um sistema penitenciário relativamente tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Aqui não se tem notícia das revoltas que se dão em outros estados por superpopulação do sistema carcerário, mas pode vir a acontecer. O fato é que, tudo bem, eles separaram, botaram numa nova ala os fascistas, os terroristas, para não se misturar. Isso aí, eles estão juntos. Mas eles estão juntos. Quem está junto está confabulando, cria, né,
mais uma facção. As facções se criaram desse jeito, ficaram juntos dentro da cadeia, né? Então, eu acredito que a melhor coisa que se fizesse era realmente fazer uma triagem, né? Triagem, em primeiro lugar, quem desses indivíduos daí realmente mostra uma periculosidade maior, manda para a Penitenciária Federal, RDD. Para os outros, vamos distribuir pelo país. Todo mundo tem que assumir essa responsabilidade. A democracia não pertence só ao Distrito Federal, pertence a todo o Brasil. Alex, vamos seguir nesse tema, então. Passo para você e, na sequência, ao Paulo. Diga. O Eugênio, bom dia, primeiramente. Eu queria saber a tua avaliação sobre esse caso Marcos Duval. Quais são as implicações do presidente da República dentro desse contexto que Marcos Duval trouxe? Já antes de Marcos Duval, num dia que saiu o escândalo Marcos Duval, o presidente Lula tinha dito que ele não tinha dúvida nenhuma de que Bolsonaro estava até o pescoço envolvido nessa trama toda de golpe que desencadeou no dia 8 de janeiro, naquela baderna. E eu também não tenho dúvida nenhuma, não. Eu acho, inclusive, que a saída dele para os Estados Unidos foi parte, inclusive, dessa estratégia de deixar ele, aparentemente, fora dessa bagunça, da qual ele já tinha notícia de antemão. Né? O fato de pessoas muito próximas a ele, inclusive como Walter Braga Neto, terem chegado nos manifestantes e dito para eles que, olha, as coisas vão ficar melhores, daqui a uns dias nós vamos ter uma boa notícia, etc., etc., ou seja, de ter estimulado esse pessoal a continuar acampado, né? Isso por si só já mostra que existe uma enorme afinidade, né, entre Bolsonaro e o vice dele, o candidato a vice dele, e essa turma, né, que provocou essa baderna toda. No caso do Val, o que aconteceu foi algo ainda pior, né? O que se mostra é que ali tinha um projeto, um plano criminoso de fazer uma interceptação ilegal. Porque, veja bem, a única hipótese que a legislação permite que eu grave, sem o seu conhecimento, uma conversa com você, é a hipótese em que eu gravo para me defender. É um instrumento de autodefesa. Ou seja, eu sei que você está me chantageando, né? Está me chantageando para eu fazer algo indevido, e eu gravo essa sua chantagem e levo para a polícia. É autodefesa. Agora, não é permitido você gravar uma conversa com um terceiro sem que esse terceiro esteja sabendo, que não seja para uma autodefesa. Né? Isso é como se você estivesse grampeando essa conversa. É a mesma coisa, é um grampo em tempo real, que você coloca lá em tempo real. Né? Então, o que ele estava fazendo era claramente uma quebra ilícita, criminosa, do sigilo de comunicação do ministro Alexandre de Moraes, e isso foi planejado dentro do palácio, ao que tudo indica. Significa, Bolsonaro está ali com 2 criminosos, né, bolando como a gente poderia fazer o Alexandre se entregar numa conversa que ele não sabe que estava sendo gravada. É coisa de bandido, isso é coisa de bandido, né? E ninguém pode dizer ali, eu não tinha nada a ver com isso. Porque a primeira coisa que, se eu sou presidente da República, a primeira coisa que eu faço, se alguém me vem com uma proposta dessa, eu me levanto e digo assim, senhores, acabou a conversa. Por favor, se retirem da minha sala. É a primeira coisa. Né? Não. O que ele faz? Ele fica lá sentadinho, né? Rodando o polegarzinho, olhando para a cara de todo mundo e se mostrando bem, no mínimo, bem interessado por isso. Pela primeira versão do Duval, ele inclusive saiu dele a ideia.
Ele chegou a verbalizar. Né? São outras versões, ele disse que não. Que ele ficou quieto, que quem falou foi o Daniel Silveira. Enfim, as versões do Duval mudam a toda hora, é uma metamorfose ambulante. Mas eu acho que o espontâneo mesmo foi a primeira versão que foi dada numa entrevista à revista Veja, entrevista a qual ele se referiu depois em outra entrevista, ou seja, ele autenticou aquela entrevista, ele se abraçou àquela entrevista, e é uma entrevista em que ele fala em aspas, como suele ser. Portanto, ele não tem como dizer, certamente gravada pelo jornalista, ele não tem como dizer que ali ele foi mal entendido, que essa saída não existe para ele. Essa saída não existe para ele. Né? Não pode nem dizer que eu estava nervoso, porque nessa entrevista ele não estava nervoso. Ele falou com ideias bem concatenadas. Então, eu acho que o que realmente vale é a primeira entrevista. E nessa primeira entrevista, Bolsonaro realmente toma o protagonismo da ideia. Né? Ou seja, a ideia saiu da bundinha do Bolsonaro. Né? E eu acho que isso é extremamente grave, porque, veja bem, quando a gente fala de crime, eu já disse isso em algumas lives, quando a gente fala de crime, o crime tem um curso. Né? Ele começa, vamos dizer, na mera cogitação do crime, que não é punível, qualquer um pode ficar pensando em coisas ruins, pode até ser punido por Papai do Céu, mas não pela lei humana. Né? O que você cogita é problema seu. Mas na hora que você sai da cogitação para os atos preparatórios, se os atos preparatórios por si só são criminosos, né, aí você já entra realmente na senda do tipo penal. E nesse caso daí, estava se constituindo um bando, né, mais do que quadrilha, porque o Duval disse que eram 5 estrelas. 5 estrelas são 5 pessoas. Né? Então, 5 pessoas já dá mais do que uma quadrilha, já dá um bando. Portanto, o crime de constituição de bando e quadrilha já estava lá, porque eles estavam preparando a perpetração de um crime, né, muito grave, que é a quebra de um sigilo e com o objetivo de atacar o Estado Democrático de Direito. Portanto, há sim elementos suficientes para dizer que há fortes indícios de que Bolsonaro está envolvido no crime. E que ele é uma pessoa hoje perigosa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, por 2 motivos. Porque ele liga e desliga a horda dele. Portanto, se ele quiser dizer que não... Ele tem um controle sobre ele. Se ele disser, olha, gente, vamos baixar a cabeça, todo mundo baixa a cabeça. Gente, vamos resistir, todo mundo resiste. Então, ele é um risco à ordem pública. Segundo lugar, ele resolveu fazer um tour pelos Estados Unidos, né, o que mostra que ele está fugindo da aplicação da lei penal. Não está colaborando com a instrução criminal. Então, meu amigo, isso aí é caso de prisão preventiva, artigo 312 do Código Penal, é o processo penal. Bom, Eugênio, você acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer, se já era caso de prisão. Então, eu vou passar para o Paulo e a gente dá prisão preventiva. Fala, Paulo. Bom dia, muito prazer aqui falar com você. A gente estava conversando, você devia estar assistindo, sobre a discussão do Banco Central. Que nós temos hoje, evidentemente, uma situação que é um impasse, é um conflito entre a visão do presidente do Banco Central e a política e a visão do presidente Lula e do movimento que elegeu a respeito de como reorganizar a economia, como reconstruir a economia. O que a gente pode fazer para que o Lula consiga aplicar na sua política econômica, nas circunstâncias, nessas instituições que nós temos? Que ideia você tem? Você que já viu, não poucas, mas viu muitas e boas ao longo da sua experiência política, prática em Brasília. Olha, dinheiro não se inventa, né? O dinheiro é uma massa que está presente. Você tem que saber para onde você vai destinar. Se você vai destinar esse dinheiro para pagar juros da dívida ou se você vai pagar esse dinheiro para fazer investimento social. Não tem como inventar, não existe varinha mágica para isso. Né? O que o Banco Central quer é que o dinheiro vai para o pagamento dos juros da dívida, e por isso enfia os juros lá em cima, né? De certa forma, botando uma canga no presidente da República para ele não gastar dinheiro.
No fundo, é isso. Ou seja, o Banco Central está manietando o executivo, né? O executivo não tem em suas mãos uma maquininha de imprimir dinheiro, o executivo não tem mais política monetária, não tem como flexibilizar o pagamento dos juros, porque o Banco Central não deixa. No fundo, essa independência do Banco Central só atende realmente a essa turma da especulação financeira. É só para eles que isso interessa, porque realmente para fazer política pública é um desastre total. Bom, aí nós só temos duas saídas. Uma é conversar com o homem, eu não acho que ele é conversável, porque é o que tudo indica, ele realmente, da turma de Guedes, ele é um bolsonarista em uma trincheira, e a outra é entrar judicialmente para afastá-lo, né? Eu entendo que o afastamento judicial é mais do que suficiente para mostrar para o judiciário, veja bem, o que adianta eu ser eleito por mais de 60 milhões de brasileiros e ter um sujeitinho aí, um sujeito, que sabota todo o plano de governo. Eu preciso tirar essa pessoa dali. E mostrando claramente que é incompatível você ter um Banco Central que não é eleito por ninguém, não tem voto, né, querendo atropelar uma proposta, um projeto político de um governo eleito. Então, eu acredito que ali nós temos realmente uma tese muito forte de inconstitucionalidade. Vai ter que ser reexaminado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, da vez que foi chamado para discutir esse tema, discutiu de uma forma extremamente superficial, né? Na verdade, via-se claramente que o objetivo era fazer realmente a boiada passar. E a boiada passou. Só que a gente tem que botar a boiada de volta no seu cercadinho. Obrigado, Eugênio. Marcelo, te passo só fazer uma rodada aqui com os comentários. Eu tinha parado aqui no César, seguindo aqui. Bessa, gosto muito das falas do Alex, elogiando, Miguel Vicentim, Zé Oeiras, Cláudio Henrique, todos apoiando. Jairo Costa, salve Eugênio Aragão, bom dia. Zé Oeiras, Lula tem que manter as críticas ao Campos Neto, revogação do BC independente. Cláudio Henrique aqui, todo meu apoio ao Paulo, mandando um abraço. Maria Helena, todos sabiam que estavam em terras indígenas e Yanomami não tinha inocente na exploração em Roraima, né, sobre os garimpeiros que não tem para onde ir, né? E o Brasil tem mais de 30 milhões de famintos. Sérgio Velasquez apoiando. Paulo Hickley, boa parte das elites brasileiras é preguiçosa, prefere investir na ciranda financeira, produzir bens e desenvolver suas indústrias. Rose, a fala do Paulo é relevante, são conteúdos que precisam atuar concomitantemente. E Pice Dallari está dizendo, se for verdade a fala do Delgatti, que surgiu ontem também, o Bolsonaro tentou várias vezes gravar o Alexandre em agosto com o Delgatti e em dezembro com o Duval. Isso já é o suficiente para prender o Bolsonaro já. Marcelo, você então retomando aqui. Bom, Eugênio, eu vou voltar para a questão da extrema-direita, do bolsonarismo e dos seus braços. A sua análise, nós temos aqui o dia 8, muitos veem como consequência do descaso do Anderson Torres, da nomeação do Anderson Torres como secretário de Segurança. Para você, Anderson Torres, com aquele documento encontrado na casa dele, e qual a posição que você vê o governador Ibanez? Ele é golpista, ele é inocente ou ele é um displicente que colocou ali o Anderson Torres sem imaginar que sairia isso tudo? Olha, Ibanez, para mim, é um político político oportunista sem grandes, vamos dizer, posicionamentos em termos de cosmovisão, de ideologia, né? Ele estava com Bolsonaro porque Bolsonaro tinha os sacos de dinheiro e ele precisava desse apoio do Bolsonaro para fazer um governo minimamente aceitável para ele poder depois ser reeleito. Então, basicamente era isso. Ele gostaria muito de ter pulado a cerca, eu não tenho dúvida nenhuma. Ibanez, se pudesse, estaria com Lula. Mas ele é governador da capital. Eu imagino que ele deve ter sofrido uma enorme de uma pressão do estamento militar, principalmente o comando do Planalto e companhia, para aproveitar
esse momento para ele modificar o pessoal da área de segurança e colocar o Anderson Torres lá dentro. O Anderson Torres foi colocado ali por pressão. Eu não tenho dúvida nenhuma que não foi algo que ele escolheu fazer. Ele não tinha razão para isso, de correr riscos. Agora, você veja bem, o Ibanez, ele é um advogado cujo escritório continua funcionando. Foi presidente da OAB anos a fio. Você acha que Ibanez tinha interesse em arrumar encrenca com o Supremo Tribunal Federal? De jeito nenhum. Isso não era... Isso, só se ele fosse doido. Né? Todo o negócio dele ia por água abaixo. Né? Então, eu vejo ele ter sido realmente forçado a colocar o Anderson Torres. Sabe-se lá também que tipo de informação esse povo tem a respeito dele. Né? E ele colocou, e foi responsável, porque ele colocou Anderson Torres sabendo que o Anderson Torres ia viajar logo a seguir. Eu tenho certeza que Anderson Torres não viajou sem conhecimento do governador. Ele tomou posse, bagunçou toda a secretaria, né? Tirou todas as pessoas que estavam trabalhando lá nos postos-chave e colocou gente nova e viajou. Veja bem, quando você assume um ministério ou uma secretaria, a primeira coisa que você faz é identificar quem são os personagens. E você não pode tirar todo mundo de uma vez, porque senão você corta o histórico do órgão e você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Você tem que ter um mínimo do controle das ações em curso. Então, você tem que deixar algumas pessoas lá. Então, mudar todo mundo, você fazer um reset, né, da Secretaria de Segurança Pública já é um ato de, vamos dizer, no mínimo de uma gestão temerária. Né? E ele fez isso e foi embora. Na área de inteligência, colocou uma pessoa que é reconhecidamente uma policial bolsominion, daquelas, vamos dizer, de primeiro fronte, né? Que é a doutora Marília. Doutora Marília, casada com outro delegado, 2 delegados de Polícia Federal. Ela trabalhava na área de segurança da SR, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Sempre foi conhecida por suas posições extremadas, bolsonaristas. No Facebook, em tudo que é rede social, ela aparecia. Então, bota essa figura para a área de inteligência. Então, tem alguma coisa aí muito esquisita. Essa é uma área-chave que você não pode sair mexendo. Mas alguém deve ter feito esse movimento. Tá? Eu não acho que nem que Anderson Torres e nem que Ibanez estejam sozinhos nessa coisa. Tá? Anderson Torres era simplesmente uma roelinha nessa engrenagem. Tá? Existe gente maior que planejou isso tudo. Tá? Ele era parte de um projeto. E assim como Bolsonaro saiu do Brasil para não ver o teto cair em cima da cabeça dele, também Anderson Torres fez isso. Ou seja, no fundo, os dois estavam ali nos Estados Unidos querendo ver de longe Roma pegar fogo. Né? Isso é minha interpretação. Tá? Que eles não estão sozinhos, existe uma coisa muito maior do que isso, né? De que eles fazem parte, claro, eles são os beneficiários diretos e são as pessoas, as cabeças, vamos dizer, maiores nisso, mas eles não estão sozinhos. Tá? Eu acho que existe uma boa parte de gente da ala militar que esteve envolvido nisso. Obrigado, Eugênio. Passando então para o Alex, diga. Eugênio, sobre a prisão preventiva, né? A prisão preventiva não se anuncia, né? Você prende o sujeito, não é? Senão o cara some. E como fazer, então? O Bolsonaro está lá em Miami. Não dá para a Polícia Federal ir lá em Miami e prender o cara, certo? Como é que o Alexandre de Moraes faria, né, no caso de ter uma decisão de prisão preventiva? Como é que seria o mecanismo? Na verdade, quem faria seria o Flávio Dino. Né? A única coisa que o Moraes faria era determinar a prisão preventiva. A partir daí,
isso vai para o Ministério da Justiça, que coloca o senhor Bolsonaro em circulação vermelha, na Interpol, né? Ou seja, a partir daí, toda a polícia do mundo inteiro é avisado que ele é um fugitivo da justiça, né? Onde ele estiver nos Estados Unidos, o governo americano vai lá e apreende ele. No momento em que ele é apreendido, aí corre o prazo para o Brasil pedir extradição, mas já ele preso pelas autoridades americanas. Normalmente, um pedido de extradição desse pode demorar meses, dura 2, 3 meses, porque tem instâncias. Nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, o sistema é um pouco diferente do nosso. Quem extradita é o executivo, não é o judiciário, né? Mas existe aquele princípio do judicial review, não é isso? Existe uma decisão do executivo determinando a extradição pelo Homeland Security, né? E aí você entra com um pedido de judicial review numa corte federal americana, né? Pedindo que dê uma liminar, um stay of the extradition, né? Você pede uma liminar e você vai discutir a questão de mérito dessa extradição. O que o Bolsonaro vai alegar? Que ele é um fugitivo político, que tem um governo comunista no Brasil, que quer pegá-lo por razões ideológicas, né? É o argumento que ele vai fazer. E aí ele vai protestar na chamada Political Crime Exemption, ou seja, a isenção de crimes políticos. Então, que ele não pode ser extraditado porque ele está sendo acusado de um crime político. Isso é capaz de ir subindo até as instâncias maiores da justiça americana. Isso pode durar um bom tempo. Não é simples, não é tão simples assim de o Biden pegar o Bolsonaro pela orelha, botar dentro de um avião e mandar embora. Tá? Não é tão simples assim. Agora, deportação é mais fácil. Nega o visto de turista para ele está em situação irregular, pega um indivíduo, bota lá no avião da Gol, lá em Miami, e tchau, vai para Brasília direto. Isso é mais fácil. Agora, se for extradição, o processo é complexo. Obrigado, Eugênio. Passando aqui pelos comentários, aí já passo para o Paulo aqui fazer mais uma questão. Aqui agradecendo a Renata, dizendo o seguinte: é melhor ser julgado internacionalmente, prisão perpétua. Miriam está dizendo que enganês foi enganado. Mauro Dória: alguém assume a responsabilidade pelo erro contábil de 14 bilhões e meio do Banco Central? Paulo Eduardo faz uma questão importante. Estamos caminhando para uma anistia dos golpistas? Cadê as prisões? Né? E você mesmo falou que tem muitos militares envolvidos. E Marbri dizendo revogar a emenda constitucional, que foi a da independência do Banco Central. Mira Silva: o povo elege o modelo econômico, o presidente do Banco Central tem que cumprir. Paulo, te passo para fazer uma última questão, porque a gente já está com o tempo espremido aqui. Diga lá, Paulo. Eugênio, você que tem uma experiência política impressionante para mim, acompanhando de perto muita coisa que você viu, esse início de governo Lula, uma tentativa de golpe, assim, escancarada, 8 dias depois, né? Uma tentativa de golpe. E agora toda essa mobilização do Bolsonaro, você acha que nós vamos passar os próximos 4 anos com o Bolsonaro criando esse clima de insurgência, sendo insurgência, golpe de Estado, conspiração, ou você acha que uma hora a gente vai ter força para tranquilizar um pouco o país? Olha, eu acho que já houve um refluxo, tá? Já houve um refluxo desse bolsonarismo rufador de tambores, tá? Eles estão hoje na defensiva, apesar de que isso é uma coisa que a gente toma cuidado. A nuvem deles, vamos dizer, na esfera das redes sociais, está a todo vapor. Tá? Eles não baixaram a guarda, não. A nuvem está assim, competindo com a nuvem do governo, a nuvem do Lula. Não está tão grande quanto na época das eleições, mas ainda está com um tamanho bastante representativo. Mas eu acho que, vamos dizer, essa fase aguda, ela meio que refluiu.
Mas nós temos outros desafios, né? Porque, por enquanto, ainda o país está em, vamos dizer, lua de mel, né? do novo governo, e os grandes desafios, para mim, vão estar no Congresso. Vão estar no Congresso. É o Lula conseguir realmente reunir uma bancada suficiente para fazer as reformas dele, ou, vamos dizer, desfazer os problemas que foram criados desde a época de Michel Temer, né? E isso daí vai demandar muita articulação. Temos um Senado que mostrou que tem pelo menos ali tem ali pelo menos um terço entre um terço e metade que é bolsonarista, né? Certamente dá para passar projetos de lei, mas não dá para passar reformas constitucionais, né? Da mesma forma, na Câmara dos Deputados, há quórum para projeto de lei, não há quórum para reformas constitucionais. Se você quiser desfazer a autonomia do Banco Central, por exemplo, você precisa de 3/5, né? O Supremo Tribunal Federal é a via mais rápida, mas saber se o Supremo vai querer desfazer o seu próprio julgamento de pouco tempo atrás, né? Então, existem realmente alguns desafios que me parece que são muito maiores hoje do que esse bolsonarismo militante. Ele vai ficar como uma sombra nesse governo, mas eu acredito que a atuação persistente, né, de desmontar essa rede fascista que está acontecendo, né, até o Aras resolveu se alavancar, denunciando lá 600 e tantos bolsonaristas. Então, isso daí me parece que mostra que existe um consenso de desmontar essa máquina. Mas os desafios, para mim, são outros. Os desafios, para mim, são muito maiores na política mesmo. Só atualizando aqui, Aragão, com uma informação que chega aqui do Marcelo, né? A Polícia Federal está deflagrando agora a nova fase da sua Operação Lesa Pátria, quinta fase, está prendendo aí algumas pessoas. O nosso tempo está estourando, excelente entrevista que fala a Ivone, e eu quero te trazer como última questão, porque a gente já está com outros convidados aqui, a Rita de Cássia. Bolsonaro preso não será prejuízo para o Brasil, já que a mídia bolsonarista continua em alta? Porque eu vi muita gente hoje falando o seguinte: não, já tem um consenso, Bolsonaro vai perder os seus direitos políticos, mas prender seria um problema, porque ele pode ser martirizado, vai virar um mártir. Por que você diz que a prisão deve acontecer e eventualmente não é um problema que alguns apontam? Diga lá. Olha, eu acho o seguinte, a gente já foi condescendente demais com golpista, tá? Na verdade, a Nova República foi um grande acordo com golpistas, né? E deu no que deu no governo Sarney, que foi uma catástrofe, né? Depois deu na campanha de 89, em que Collor levou graças à Rede Globo, né? Nós tivemos uma trajetória vamos dizer, da democracia, ou da chamada democratização, sempre à sombra, né, desse acordão feito com os militares, que nos impunha o esquecimento das torturas, dos desaparecimentos forçados e das execuções sumárias que ocorreram, né? Eles nunca fizeram meia-culpa, né? Que nem a Globo, pelo menos, fez o meia-culpa, os militares nunca fizeram meia-culpa, né? E acabou dando em Bolsonaro. Eu acho que essas coisas ou a gente faz ou a gente não faz. Nós estamos numa democracia em que a gente tem que traçar uma linha clara do que é permitido e do que é permitido. E isso que Bolsonaro fez não é permitido. Tem que mostrar um sinal muito claro, né? Nem ele está infenso à justiça. Não se trata de revanchismo. Se trata de realmente garantir a ordem pública. E se os bolsonaristas começarem a se inquietar, é pau na moleira também, né? Ou a democracia se defende, ou vai ser novamente esse nhen, que nós estamos sofrendo desde o dia em que eles derrotaram a emenda Dante de Oliveira.
Eugênio, ó, excelente entrevista. Obrigado. A gente combinou meia hora, mas passamos aqui um pouco, mas foi realmente espetacular. Quero agradecer a você, ao Paulo, ao Alex e ao Marcelo. Esperar aí novas oportunidades. Obrigado. Tchau para Valeu. vocês. Tchau.